Você já parou para pensar no verdadeiro poder que existe por trás de um simples pensamento? Aquilo que você imagina, sente e acredita, poderia realmente se transformar em realidade tangível? Imagine por um instante se toda a sua vida, cada conquista, cada desafio, cada detalhe do que você vive, fosse o reflexo direto daquilo que você projeta na sua mente. E se a matéria não fosse o ponto de partida, mas sim o resultado final de algo muito mais sutil, invisível, porém infinitamente poderoso, a consciência. Hoje, vamos mergulhar nas técnicas quânticas que revelam como o pensamento, quando compreendido e direcionado com precisão, é capaz de se converter em matéria, moldando não apenas a nossa realidade externa, mas todo o campo de possibilidades que nos cerca. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode transformar para sempre a forma como você entende o poder da mente e a natureza do universo. Desde tempos imemoriais, os grandes mestres espirituais, filósofos e cientistas buscaram compreender o mistério que conecta o pensamento à matéria. Como algo intangível, invisível e imensurável, o pensamento poderia dar origem a algo sólido, concreto e palpável. A física clássica por muito tempo acreditou que o universo era uma máquina previsível, regida apenas por leis fixas e lineares. No entanto, o avanço da física quântica revelou um universo muito mais misterioso e maleável, onde a consciência do observador não apenas participa, mas influencia diretamente o resultado dos fenômenos. Essa descoberta abalou os fundamentos da ciência tradicional e abriu as portas para uma nova visão, a de que o pensamento é, de fato, uma força criadora. O que antes era considerado apenas filosofia ou misticismo, hoje encontra respaldo nas teorias quânticas que mostram que tudo o que existe é, em essência, energia vibrando em diferentes frequências. Cada pensamento que você tem é uma onda energética emitida para o campo quântico, um oceano invisível de infinitas possibilidades. Quando você pensa com emoção, o pensamento ganha peso vibracional, tornando-se uma espécie de comando que o universo interpreta como uma intenção. Esse campo quântico é moldável, e sua frequência se ajusta de acordo com aquilo que é emitido por sua mente e seu estado emocional. É por isso que a simples visualização, quando acompanhada de sentimento e crença profunda, pode literalmente alterar as probabilidades e colapsar novas realidades no mundo físico. O que os antigos chamavam de fé ou magia, a ciência moderna começa a descrever como coerência energética entre mente, emoção e campo quântico. Mas para compreender e aplicar as técnicas quânticas de manifestação, é preciso antes entender o papel da consciência. A mente humana funciona como uma antena que emite e recebe informações do campo universal. Quando estamos em estados mentais de medo, dúvida ou escassez, sintonizamos frequências baixas e desordenadas, e o campo responde com mais experiências de vibração semelhante. Já quando cultivamos pensamentos elevados, baseados em gratidão, amor e clareza de propósito, o campo responde com harmonia, sincronicidade e resultados alinhados ao nosso desejo. O segredo, portanto, está na coerência vibracional, alinhar o pensamento, o sentimento e a ação em uma única direção, criando uma ressonância capaz de atrair aquilo que desejamos para o plano material. A ciência da manifestação quântica não é sobre desejar de forma fantasiosa, mas sobre compreender como o universo opera em níveis sutis. É sobre aprender a manipular conscientemente as frequências que você emite, tornando-se co-criador da própria realidade. Isso exige autoconhecimento, prática e disciplina mental. É preciso reprogramar o subconsciente, mudar a vibração interna e aprender a pensar de forma quântica, ou seja, não com base no que se vê, mas no que se sente como real. Porque, no fundo, o universo não responde às suas palavras, mas à vibração que você sustenta. Tudo no universo é energia. Desde a menor partícula subatômica até as galáxias distantes, tudo vibra, tudo pulsa em frequências específicas. O pensamento, portanto, é uma forma de energia sutil que atua como uma força organizadora. Ele direciona, molda e influencia as ondas de probabilidade que compõem a estrutura do campo quântico. Quando você pensa algo com intensidade e emoção, está literalmente alterando o padrão vibracional do seu campo energético pessoal. Esse campo, por sua vez, interage com o campo universal, atraindo para você experiências, pessoas e circunstâncias que ressoam com a frequência que você está emitindo. Essa é a base da manifestação quântica, o princípio da ressonância vibracional. As técnicas quânticas para transformar pensamento em matéria se fundamentam em 3 pilares: coerência mental, coerência emocional e coerência energética. A coerência mental está relacionada à clareza de foco, saber exatamente o que se deseja.
Quando a mente está dispersa, quando há dúvidas ou contradições internas, o campo quântico recebe sinais mistos, e a manifestação se torna instável ou até bloqueada. Já a coerência emocional é a energia vital que impulsiona o pensamento. Sem emoção, o pensamento é apenas uma ideia vaga. Com emoção, ele ganha vida, se transforma em uma frequência carregada de intenção. Por fim, a coerência energética é o alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. Quando há harmonia entre essas três dimensões, você se torna um canal aberto para o fluxo criativo do universo. Um dos segredos mais poderosos está na forma como você se relaciona com o tempo. O erro mais comum das pessoas é pensar no desejo como algo que ainda vai acontecer, mantendo-o preso ao futuro. No campo quântico, o tempo é uma ilusão. Tudo já existe como potencial. A manifestação ocorre quando você se conecta emocionalmente ao estado de já ter aquilo que deseja. É o sentimento de posse interior, antes mesmo que algo se materialize. É o estado de certeza vibracional que colapsa a realidade desejada no agora. Por isso, visualizar não é apenas imaginar, é vivenciar mentalmente a experiência com tanta presença e emoção que o cérebro e o campo quântico não distinguem o que é real do que é imaginado. Estudos de neurociência têm demonstrado que, ao visualizar intensamente uma situação, o cérebro ativa as mesmas áreas que seriam acionadas se o evento realmente estivesse acontecendo. Isso significa que o corpo reage, as emoções fluem e a energia é emitida como se a experiência já fosse real. Essa é a chave: sentir antes de ver. Ao treinar a mente para sentir o resultado desejado como presente, você ensina o campo quântico a reorganizar as probabilidades em torno dessa vibração. Essa técnica é usada por atletas de alto desempenho, empresários visionários e mestres espirituais há décadas, e agora começa a ser compreendida pela ciência moderna como um processo de criação consciente. Outra técnica essencial é a reprogramação mental através da observação consciente. A mente subconsciente é responsável por mais de 90% das decisões e padrões que regem sua vida. Ela é como um campo fértil, e o que você planta ali, repetidamente, se transforma em realidade. A observação consciente consiste em tornar-se vigilante dos próprios pensamentos, identificar os padrões de autossabotagem e substituí-los por afirmações coerentes com o que se deseja manifestar. Quando você muda a frequência interna, as circunstâncias externas inevitavelmente se reorganizam para refletir essa nova vibração. Isso não é misticismo, é física aplicada à consciência. A prática da meditação quântica é uma das formas mais eficazes de alinhar-se ao campo universal. Durante a meditação profunda, as ondas cerebrais entram em estados alfa e teta, permitindo acesso direto ao subconsciente e ao campo de pura potencialidade. Nesse estado, você transcende o ego, o tempo e o espaço, e se conecta à fonte criadora de todas as possibilidades. Ao emitir uma intenção nesse nível de consciência expandida, o pensamento se torna uma onda pura, livre de ruídos mentais, e o campo responde quase instantaneamente. É como lançar uma pedra em um lago calmo, as ondas se propagam com clareza e retornam de forma precisa. Mas há um ponto crucial: o desapego. Muitas pessoas tentam manifestar, mas permanecem presas ao medo de não conseguir ou à ansiedade do quando vai acontecer. Essa vibração de carência comunica ao campo uma mensagem de falta, e o universo responde com mais experiências de ausência. O verdadeiro poder da manifestação está em desejar com clareza, sentir com intensidade e depois soltar, confiando plenamente que o campo quântico já está em movimento. O desapego não é desinteresse, é confiança absoluta na inteligência cósmica que governa todas as coisas. Quando você entrega, o universo sincroniza. Portanto, manifestar não é sobre forçar o mundo externo, mas sobre se tornar o reflexo interno daquilo que você quer ver. A mudança começa dentro. Quando você muda a frequência dos seus pensamentos, emoções e atitudes, o mundo inevitavelmente muda com você. A realidade é um espelho da sua vibração. E a mente, quando em coerência, é a ponte que transforma o invisível em visível, o potencial em real, o pensamento em matéria. Compreender as técnicas quânticas de manifestação é compreender o próprio papel da consciência na criação da realidade. Nada acontece por acaso. Cada evento, cada encontro e cada circunstância é uma resposta vibracional à energia que você emite. O universo é como um espelho multidimensional que devolve a você a imagem exata da sua frequência interna. Quando a sua mente vibra em medo, insegurança ou dúvida, você está enviando para o campo a mensagem de que não acredita na própria criação, e o campo apenas reflete essa mesma vibração de escassez.
Mas quando a sua consciência se eleva a um estado de confiança, gratidão e certeza, o campo responde com sincronicidades, oportunidades e experiências que se alinham com o que você vibra. Assim, o segredo não está em tentar mudar o mundo exterior, mas em mudar a sua vibração interior, pois é ela que determina tudo o que se manifesta. Uma das técnicas mais eficazes para essa transformação vibracional é a coerência cardíaca, um estado em que o coração e o cérebro entram em harmonia. Estudos do HeartMath Institute mostram que quando sentimos emoções elevadas, como amor e gratidão, o campo eletromagnético do coração se torna mais ordenado e coerente, influenciando positivamente o cérebro e todo o corpo. Nesse estado, as ondas cerebrais se sincronizam com o ritmo cardíaco, criando um campo energético altamente organizado que se expande ao redor do corpo e interage com o campo quântico de forma poderosa. Ao unir intenção mental e emoção elevada, você cria um estado de coerência que literalmente altera o seu campo vibracional, tornando-se um imã para experiências correspondentes. Outra técnica poderosa é o colapso intencional da função de onda, conceito inspirado na física quântica. No nível subatômico, as partículas não possuem uma posição definida até serem observadas. Elas existem em um estado de probabilidade, conhecido como superposição quântica. O ato da observação faz com que uma dessas probabilidades colapse em uma realidade específica. De forma simbólica, isso significa que, quando você direciona sua atenção e intenção para algo, está colapsando essa possibilidade no campo e trazendo-a à existência. O problema é que a maioria das pessoas colapsa, sem perceber, realidades indesejadas, porque está constantemente focada em medo, falta e preocupação. A atenção é o pincel com o qual pintamos o quadro da realidade, e a cada segundo estamos escolhendo, consciente ou inconscientemente, o que colapsar. O uso consciente dessa técnica exige treinamento da mente. É preciso aprender a direcionar a atenção para o que se quer ver manifestado, e não para o que se teme. Isso requer vigilância interior e domínio emocional. Uma prática simples e extremamente eficaz é dedicar alguns minutos diários para observar seus pensamentos sem julgá-los. Ao se tornar observador da própria mente, você passa a ter o poder de escolher conscientemente quais pensamentos alimentar e quais deixar dissolver. Isso muda completamente a qualidade vibracional do seu campo, permitindo que apenas as frequências compatíveis com o que você deseja se mantenham ativas. Além disso, há a técnica da intenção consciente expandida. Diferente do simples ato de desejar algo, a intenção consciente é o estado de plena presença no qual você se torna um com o que quer criar. É a fusão entre o observador e o objeto observado. Nessa prática, você não pede, não espera, você é. Você se coloca na vibração daquilo que deseja, sentindo-se já em posse dessa realidade. O universo responde de forma instantânea, porque a vibração do já é tem poder criador. Esse é o princípio que os mestres espirituais chamavam de vivenciar a fé. Não acreditar que algo virá, mas saber que já existe e apenas se manifestará no tempo e espaço ideais. O que muitas pessoas não percebem é que a manifestação não depende apenas do pensamento, mas da frequência emocional que o acompanha. A emoção é o combustível que move o pensamento através do campo quântico. Por isso, a prática da gratidão é uma das ferramentas mais poderosas. Quando você se sente genuinamente grato, seu corpo libera substâncias como dopamina e serotonina, que elevam sua vibração e expandem o seu campo energético. A gratidão muda a química do corpo e cria uma assinatura vibracional de abundância, comunicando ao universo que você já tem o suficiente, e o universo responde trazendo mais da mesma vibração. Tudo o que existe ao seu redor é uma extensão do seu estado interno. A realidade é um reflexo quântico, uma projeção da consciência. Quando você entende isso, deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o criador consciente da sua própria experiência. As técnicas quânticas não são truques mágicos, mas ferramentas para acessar a inteligência do universo, um código de comunicação entre você e o campo de infinitas possibilidades. E quando você aprende a usá-las com clareza, emoção e fé, a matéria começa a se curvar diante da força da sua consciência. A verdadeira maestria na manifestação quântica surge quando você compreende que não há separação entre o Criador e a criação. O universo não é algo externo, distante, que responde de forma aleatória aos seus desejos. Ele é uma extensão da sua própria consciência. Tudo o que você percebe é um reflexo direto do que vibra dentro de si. Essa é a essência da cocriação. Você e o campo quântico são a mesma coisa, expressando-se em diferentes níveis de densidade. Quando um pensamento é sustentado com clareza, emoção e fé,
ele se densifica até se tornar matéria. É como se a energia, antes invisível, ganhasse forma, obedecendo à ordem vibracional emitida pela mente. E é exatamente por isso que compreender a linguagem vibracional do universo é tão essencial, pois o campo não responde às suas palavras, e sim à vibração por trás delas. Uma das técnicas mais transformadoras nesse processo é o estado de coerência vibracional contínua. Isso significa permanecer o máximo de tempo possível em um estado interno de harmonia, mesmo diante dos desafios externos. Quando você mantém sua vibração elevada e estável, o campo ao seu redor se organiza para sustentar essa frequência. Esse é o segredo das pessoas que parecem ter sorte ou atrair oportunidades com facilidade. Elas aprenderam a manter o alinhamento vibracional, independentemente das circunstâncias. A estabilidade emocional é o portal para a manifestação constante. Cada vez que você reage com medo, dúvida ou impaciência, envia ao campo sinais conflitantes. Mas quando confia, mantém-se em paz e vibra gratidão, a energia se solidifica e o processo de materialização se acelera naturalmente. A física quântica ensina que tudo é composto por ondas de probabilidade que colapsam em partículas quando observadas. Da mesma forma, cada escolha de pensamento é um colapso consciente em uma linha de realidade específica. E aqui reside o poder. Você pode escolher em qual versão da realidade quer viver. Existem infinitas possibilidades coexistindo no agora, versões suas que já manifestaram abundância, amor, sucesso, equilíbrio. O que define qual delas você acessa é o seu estado vibracional. Quando você eleva sua frequência e mantém o foco emocional e mental em determinada realidade, começa a sintonizar-se com a versão de si mesmo que já vive aquilo. Essa é a essência da técnica do salto quântico, onde você deixa de tentar atrair algo e passa a vibrar como se já fosse parte daquilo que deseja manifestar. Para aplicar o salto quântico na prática, comece visualizando a realidade desejada em detalhes, mas, acima de tudo, sinta como seria estar nela agora. Veja-se agindo, respirando e reagindo como a versão de si que já conquistou aquilo. Não é um exercício de imaginação apenas, é uma reprogramação energética profunda. Ao manter esse estado vibracional por tempo suficiente, o campo começa a reorganizar as circunstâncias externas de modo a alinhar a sua realidade interna com o mundo físico. É como se o universo se curvasse à frequência da sua consciência, ajustando o enredo da sua vida para que ela corresponda ao padrão energético que você sustenta. Outro ponto crucial é a purificação vibracional, o processo de remover crenças, pensamentos e emoções densas que bloqueiam o fluxo criativo. Muitas vezes, o que impede a manifestação não é a falta de técnica, mas os ruídos internos, memórias, traumas e padrões inconscientes que vibram em frequências de medo, culpa ou limitação. Quando essas energias são limpas, o canal entre você e o campo quântico se torna livre e a manifestação flui naturalmente. Técnicas como a meditação profunda, o Ho'oponopono, a respiração consciente e a escrita intuitiva ajudam a dissolver essas cargas emocionais e reequilibrar o campo energético. Quanto mais leve e alinhado você estiver internamente, mais rápido o universo responderá. Por fim, é essencial compreender que a manifestação quântica é um estado de ser, não um ato isolado. Não se trata de desejar algo hoje e esperar que surja amanhã, mas de tornar-se, dia após dia, a frequência viva do que você quer experienciar. O pensamento cria a intenção, o sentimento dá força à vibração, e a ação consciente âncora a energia no plano físico. Quando esses três elementos estão em harmonia, a realidade se dobra diante de você. Tudo o que parecia distante começa a se aproximar, não por acaso, mas por sintonia. E nesse momento, você entende que a matéria não é o oposto do espírito, é apenas o espírito que se tornou visível. A manifestação quântica é, acima de tudo, um processo de despertar. É o momento em que o ser humano compreende que não está separado do universo, mas é uma expressão viva dele. Quando você passa a enxergar a si mesmo como consciência criadora, algo muda profundamente em sua percepção. O mundo deixa de ser algo que acontece a você e passa a ser algo que acontece a partir de você. Essa mudança de perspectiva é o verdadeiro salto quântico da consciência, o ponto em que você deixa de reagir à realidade e começa a moldá-la. Cada pensamento torna-se um tijolo na construção do seu destino, cada emoção, uma força magnética que desenha o contorno do que virá. E é nesse estado desperto que as técnicas quânticas deixam de ser ferramentas e passam a ser um modo natural de existir. Nesse estágio, você compreende que tudo o que manifesta é reflexo do seu nível de consciência. Não há coincidências, apenas correspondências vibracionais.
A vida responde ao que você é, não ao que você pede. Por isso, a verdadeira prática não é apenas visualizar ou afirmar desejos, mas se tornar o tipo de pessoa que vibra na frequência daquilo que deseja experienciar. Se você quer abundância, deve vibrar abundância, e isso significa pensar, sentir e agir como alguém que já é próspero. Se deseja amor, deve vibrar amor, irradiar compaixão, gentileza e abertura emocional. A vibração antecede a materialização. O campo quântico não reconhece carência, apenas coerência. Ele não responde a pedidos, mas a estados vibracionais sustentados. Com o tempo, você percebe que manifestar é um processo natural, como respirar. Tudo se torna mais leve, mais fluido. As sincronicidades aumentam, as oportunidades surgem, e você passa a viver guiado por uma espécie de inteligência maior, o fluxo quântico. Essa inteligência não é externa, é a consciência universal agindo através de você. Ela se manifesta quando você está presente, quando confia, quando deixa de lutar contra o tempo e o resultado. É nesse ponto que surge a verdadeira liberdade, o entendimento de que nada precisa ser forçado, porque o universo já está constantemente respondendo à sua vibração. O esforço deixa de ser físico e se torna energético. Quanto mais você se alinha, mais rápido o invisível se torna visível. Um dos maiores desafios desse caminho é manter a coerência diante das aparências. Quando a realidade externa ainda não reflete o que você quer, é fácil duvidar. Mas é exatamente nesse momento que o poder se manifesta, quando você escolhe sustentar a vibração mesmo sem ver resultados imediatos. Essa é a fé vibracional, a confiança quântica. Ela não se baseia em provas, mas na certeza interior de que o campo já está em movimento. O universo é como um espelho com um pequeno atraso. Ele reflete o que você vibra, mas o reflexo pode levar algum tempo para aparecer. Se você muda a vibração no meio do processo, o reflexo muda também. Por isso, a persistência vibracional é o segredo dos mestres. Quando você compreende isso, tudo muda. As técnicas deixam de ser apenas práticas diárias e se tornam um estado de consciência permanente. Você se torna observador e criador simultaneamente, consciente de que cada pensamento é uma semente e cada emoção, um raio de luz moldando o tecido da realidade. A manifestação deixa de ser um ato de querer e passa a ser um ato de ser. Nesse estado, você não pede ao universo, você agradece, porque já sabe que tudo que precisa está a caminho, ou melhor, já existe em outra frequência, aguardando sua sintonia. E assim, o pensamento se torna matéria, a ideia se transforma em realidade, e o invisível ganha forma diante dos seus olhos. O universo inteiro conspira com você, porque você e ele são a mesma consciência se reconhecendo em diferentes expressões. A jornada da manifestação quântica, portanto, é a jornada do retorno a si mesmo, o despertar do Criador que sempre existiu dentro de você. Quando essa verdade é compreendida, a vida deixa de ser um acaso e se torna um campo de infinitas possibilidades, onde cada escolha é uma criação e cada instante, uma oportunidade de expandir a consciência. O poder sempre esteve aí, silencioso, esperando que você lembrasse. Você é o próprio universo em ação, transformando o pensamento em matéria. Se este vídeo expandiu sua consciência e despertou novas ideias sobre a mente e o universo, inscreva-se no Alquimia Mental, comente o que mais te chamou a atenção e compartilhe com quem também busca evolução. Ative o sininho e receba conteúdos que vão transformar sua percepção da realidade.